Temos considerado Marte como um potencial segundo lar por muito tempo. No entanto, quanto mais estudamos nosso sistema solar, mais novos candidatos surgem, alguns deles talvez até melhores para colonização. A vida na Terra, em suas fases iniciais, era radicalmente diferente do que é hoje. A atmosfera era diferente, espécies completamente alienígenas dominavam, e se olhássemos as paisagens daquela época, não reconheceríamos a Terra como a conhecemos hoje. Então, talvez, enquanto caçamos corpos celestes potencialmente habitáveis, devêssemos expandir nossos critérios e contemplar as condições que favoreceriam a existência de formas de vida alienígenas. E há um mundo em nosso sistema solar que poderia se enquadrar nesses critérios. Como Titã representa a Terra primitiva? O que são esses desertos misteriosos na maior lua de Saturno e o que causa a erupção de seus lagos? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. Titã, a maior das 146 luas de Saturno, é ainda maior que Mercúrio. Mas não é uma lua comum. Essa gigantesca lua é tão parecida com a Terra que é quase difícil de acreditar. Titã não apenas tem lagos, mares e rios, mas também esconde um oceano subsuperficial de água abaixo da superfície gelada. Nos céus da Lua existem nuvens e em sua superfície compostos orgânicos. Chove em Titã, corpos líquidos reabastecem lagos e mares e evaporam, lançando um ciclo hidrológico semelhante ao da Terra. A atmosfera de nitrogênio e metano que envolve a Lua é espessa o suficiente para permitir que você caminhe com segurança em sua superfície sem traje de pressão. Mas isso é apenas se Titã não fosse tão frio quanto menos 149 graus Celsius e tivesse uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio como a Terra. E se você tivesse asas presas ao traje, poderia até voar, já que a gravidade da Lua é apenas 14% da Terra. Devido a isso, você também testemunharia a chuva caindo em câmera lenta cerca de 6 vezes mais devagar em comparação com a Terra. Embora não seja uma chuva comum, em Titã chove metano líquido e suas gotas são aproximadamente 50% maiores do que as gotas de chuva que vemos em nosso planeta. Titã está localizada a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros da Terra, orbitando Saturno em cerca de 16 dias. Titã está bloqueada gravitacionalmente pelo sexto planeta. Mas, mesmo que um de seus lados esteja sempre virado para Saturno, a Lua ainda possui padrões meteorológicos intrincados. A maior lua de Saturno recebe 100 vezes menos energia solar do que nosso planeta e possui uma atmosfera espessa que se estende 10 vezes mais alto no espaço. Nessas condições, não há muita luz que consiga penetrar e alcançar a superfície. Pela metade do dia de Titã, equivalente a 16 dias terrestres, sua superfície é banhada em uma tênue névoa alaranjada. Olhar através dessa névoa seria como tentar ver além de uma espessa fumaça de incêndio. Os céus, durante essa parte do dia, podem ser de 100 a 1000 vezes mais escuros do que aqui na Terra em uma tarde. E a outra metade do dia traz escuridão total à superfície. Mas mesmo que fosse brilhante o suficiente, você ainda não veria Saturno da superfície de Titã por causa da névoa. Curiosamente, o dia não é a parte mais clara do dia lunar. De acordo com simulações de computador, o momento mais brilhante ocorre durante o crepúsculo, até um fator 200 em comparação com o dia. Isso acontece devido à dispersão de luz pelas partículas de névoa na atmosfera. E como Titã está gravitacionalmente bloqueada, com um lado permanentemente iluminado pelo dia e o outro pelo lado noturno, há também uma zona de crepúsculo permanente, uma fronteira entre os dois lados chamada de terminador. Titã, assim como a Terra, experimenta eclipses
que podem durar até 6 horas. Isso é como ter uma segunda noite no meio do dia. Claro, você só perceberia isso se estivesse no lado de Titã voltado para Saturno. Caso contrário, um eclipse solar ocorreria durante a noite. Entender isso é importante, pois fornece para os cientistas informações sobre a quantidade de luz que a atmosfera de Titã e sua superfície recebem do Sol, o que dita as condições em que uma potencial vida em Titã teria que viver. Recentemente, o telescópio espacial James Webb conseguiu detectar nuvens que se formam na atmosfera inferior de Titã durante o final do verão, quando sua superfície absorve mais calor. E isso significa que a Lua possui padrões climáticos sazonais, como os cientistas previram. A inclinação de Titã em relação ao Sol se assemelha de perto à de Saturno. Então, ambos os corpos celestes experimentam estações de duração aproximadamente igual, mudando a cada 7 anos terrestres. Embora em uma taxa lenta, as mudanças sazonais trazem alterações climáticas em Titã. Quando o eixo da Terra não está inclinado nem para longe nem para perto do Sol, algo interessante acontece. Imagine uma linha que corta os polos norte e sul, dividindo o planeta ao meio. Durante esse tempo, que ocorre 2 vezes por ano, dia e noite têm aproximadamente o mesmo comprimento em todo o mundo. Esse fenômeno é chamado de equinócio, e Titã também o experimenta, embora com menos frequência, cerca de a cada 15 anos. Mas quando chega essa época do ano lunar, enormes nuvens de metano se formam em suas regiões equatoriais, provocando tempestades de vento intensas. Durante o verão em Titã, os ventos sopram com mais força. Durante a missão Cassini, os cientistas observaram ondas nos lagos de Titã, e elas eram diferentes de qualquer onda aqui na Terra. A gravidade fraca de Titã permite que essas ondas sejam muito maiores, cerca de 7 vezes mais altas do que as ondas nos oceanos da Terra. No entanto, elas se movem mais lentamente, até 3 vezes mais devagar. Os ventos em Titã também alimentam tempestades de poeira poderosas. Algo assim acontece em áreas áridas da Terra, quando grandes nuvens de poeira se formam antes das tempestades. O único outro lugar no Sistema Solar onde esse fenômeno foi detectado é Marte. É assim que os orgânicos na forma de poeira são dispersos na superfície de Titã. E embora as chuvas sejam um fenômeno raro, na maior lua de Saturno, quando acontecem, deixam para trás uma marca fascinante. As chuvas em Titã são intensas e têm um grande impacto na superfície. Elas criam algo chamado leques aluviais. Essas características são um pouco como montes de sujeira e rochas em forma de triângulos. Elas se formam quando a água ou o gelo flui e deixa para trás o material que estava carregando. Os cientistas também detectaram campos de dunas em Titã, ocupando até 13% da superfície da Lua. Em comparação com as dunas de areia encontradas na Terra, elas são enormes, centenas de milhas de comprimento, 2 quilômetros de largura e 100 metros de altura. Há mais areia em Titã do que em qualquer outro lugar que conhecemos, embora essa areia não seja feita de silicatos como na Terra. Em vez disso, consiste em hidrocarbonetos sólidos que caem como chuva da atmosfera. Na Terra, entendemos como as formas de relevo são criadas por meio de um processo direto. As rochas se quebram em pequenos grãos. O vento transporta esses grãos para áreas específicas. Eles se acumulam e, eventualmente, moldam a Terra. Mas na maior lua de Saturno, as coisas são mais intrigantes. A origem de suas formas de relevo tem sido um mistério, porque os grãos de areia em Titã são bastante diferentes dos da Terra. Eles são mais fracos e pensa-se que sejam mais temporários. No entanto, apesar disso, observamos dunas duradouras em Titã. Ao estudar a paisagem de Titã, os cientistas descobriram algo fascinante. A Lua tem um tipo especial de processo sedimentar, conhecido como sinterização,
onde grãos vizinhos se chocam e se fundem em peças maiores e mais fortes, que são menos propensas a serem carregadas pelo vento. Se a areia em Titã pode se adaptar dessa maneira para formar formas de relevo complexas, será que a vida poderia ter se adaptado de maneira semelhante? Há muitas semelhanças entre nosso planeta natal e esse mundo alienígena distante. O problema com Titã é que seus ingredientes parecem estar completamente errados. O que é água na Terra é metano e etano líquidos lá, incluindo nuvens, rios, lagos e mares. Mas uma coisa é certa: esse corpo celeste ainda está ativo. Até líquidos fluindo na superfície de Titã envolvem processos físicos complexos. Parecido com os corpos d'água em nosso planeta, os lagos de metano em Titã podem estratificar, ou seja, criar camadas dependendo da diferença de densidade. E não apenas isso, mas os lagos de metano e etano liquefeitos podem potencialmente entrar em erupção. Isso acontece devido à combinação de metano, etano e nitrogênio, resultando em bolhas poderosas capazes de moldar deltas fluviais dentro dos corpos líquidos da Lua. Entender como as bolhas se formam nos lagos de Titã ajuda os cientistas a explorar como os líquidos se comportam nessa lua intrigante. Imagine se um submarino fosse enviado para explorar os lagos de Titã um dia. Se ele emitir calor, poderia realmente causar uma explosão de bolhas, como as que os cientistas descobriram. Portanto, essas descobertas não apenas nos contam sobre Titã, mas também sugerem desafios surpreendentes que uma futura espaçonave poderia encontrar nessas águas alienígenas. Se houver formas de vida potenciais lá, elas teriam uma biologia completamente diferente e se pareceriam e agiriam como nada que já tenhamos visto antes. De acordo com uma equipe de pesquisadores da Universidade Cornell, é possível que membranas celulares se formem nas condições presentes em Titã agora. Na Terra, as membranas celulares são compostas por moléculas especiais chamadas fosfolipídios. Imagine essas moléculas como tendo uma cabeça e uma cauda. A cabeça é um pouco como um ímã, com um lado positivo e negativo. A cauda é neutra, o que significa que não tem qualidade magnética. Imagine essas moléculas na água como um sanduíche com duas fatias de pão. As cabeças das moléculas são como os lados externos do pão, e elas realmente gostam da água, então ficam voltadas para fora. Mas as caudas das moléculas são como o interior do pão, e elas querem ficar longe da água, então se escondem no meio. Essa disposição torna a membrana flexível, algo crucial para a vida. Se houver alguma forma de vida em Titã, provavelmente precisaria ter uma membrana semelhante. O problema é que o metano tem uma distribuição uniforme de cargas elétricas, então Titã não possui as condições certas para formar essas membranas semelhantes às da Terra. Por causa disso, a vida em Titã teria que encontrar uma maneira diferente de construir suas paredes celulares, mas os cientistas conseguiram criar membranas do avesso em líquidos não polares em laboratório. E acreditam que as membranas titanianas poderiam ter uma estrutura semelhante. Embora tivessem que ser compostas de algo diferente, já que os líquidos na maior lua de Saturno provavelmente carecem de fósforo e oxigênio e são muito frios para fosfolipídios. Que tipo de molécula poderia ser essa? Embora a atmosfera de Titã seja composta principalmente de metano e nitrogênio, ela contém vestígios de diferentes compostos também. Modelos de computador mostraram que uma substância chamada acrilonitrila seria capaz de formar membranas celulares em metano líquido não polar em Titã. A missão Cassini detectou anteriormente pequenas quantidades de acrilonitrila na atmosfera da Lua, cerca de 10 partes por milhão. Embora haja uma grande diferença na temperatura em que as membranas semelhantes às da Terra se formam e as membranas titanianas poderiam se formar, ambas compartilham surpreendentemente qualidades semelhantes,
como estabilidade e resistência interna à força externa. Então, é possível que as membranas se formem nas temperaturas gélidas dos lagos de Titã e sobrevivam lá. A possibilidade de vida baseada em metano mudaria completamente nossa perspectiva. Em vez de focar apenas em planetas na zona habitável das estrelas, onde as condições são semelhantes às da Terra, exploraríamos também mundos mais distantes de suas estrelas, onde o metano pode existir como líquido. Dentro de nossa própria galáxia, o número de lugares potenciais para encontrar formas de vida alienígenas aumentaria consideravelmente. E se a vida, em alguns desses mundos, persistiu tempo suficiente para se desenvolver em organismos complexos, poderíamos encontrar um equivalente vivo de uma criatura imaginária, como as mencionadas em filmes e livros de fantasia. Mas mesmo que, nesta fase da história de Titã, a vida não possa sobreviver em sua superfície, há um oceano subsuperficial de água líquida, escondido sob a cobertura de gelo da Lua. Os cientistas estão tentando descobrir se os orgânicos podem penetrar por meio dessa camada de gelo até o oceano. Se isso acontecer em Titã, então essa água subsuperficial poderia ser potencialmente habitável. Embora ainda não saibamos muito como a densidade ou composição desse oceano global, sua temperatura e como interage com a crosta de gelo acima, outra grande pergunta é se há uma fonte de energia química lá embaixo para permitir o metabolismo. Mas uma bactéria com um metabolismo raro encontrada na Terra poderia potencialmente viver no oceano subsuperficial de Titã. Bilhões de anos atrás, a Terra tinha uma atmosfera muito diferente, com altas quantidades de nitrogênio, CO2 e vapor d'água, que desceram para a superfície lançando um ciclo de vida. Os blocos de construção da vida em nosso planeta podem ter sido os mesmos ingredientes que vemos hoje em Titã. De certa forma, a maior lua de Saturno é um laboratório da vida real, onde os astrobiólogos podem estudar como esses ingredientes podem ter desempenhado um papel no início da vida na Terra. Talvez, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, a Lua evolua para um mundo habitável, cheio de organismos parecidos com os da Terra. Em breve, podemos descobrir as respostas para essas perguntas. Planejada para ser lançada em junho de 2027, a sonda robótica Dragonfly da NASA buscará água ou bioassinaturas de hidrocarbonetos potencialmente presentes na gigantesca Lua de Saturno. Com a chegada do Dragonfly, os cientistas esperam desvendar pistas sobre o oceano subsuperficial de Titã, sua habitabilidade potencial e se os ingredientes para a vida podem de fato estar presentes nesse mundo distante. Se descobrirmos sinais de vida alienígena em Titã, como essas criaturas de outro mundo podem ser? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like para receber ainda mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima!